Aula de Geografia, nono ano, Globalização. Aula Nivelamento 7. Então, nosso objetivo principal é conhecer os processos de globalização e suas características principais e seus efeitos. Bom, o que é globalização? O que é esse fenômeno que acontece principalmente nos dias de hoje? Quais os seus efeitos para a sociedade e meio ambiente? Então, resumindo, a globalização seria essa integração que existe através dos meios de comunicação e também dos meios de transportes mais modernos, onde faz com que nós tenhamos a ideia de que o mundo ficou menor. Então é mais fácil nós falarmos com pessoas de qualquer planeta, de qualquer país, e também para nós viajarmos para outros lugares de uma maneira muito mais rápida. Então hoje uma viagem Brasil-Europa fica em torno de 10 horas de viagem, 11 horas. E antigamente, com as caravelas, nós tínhamos em torno de 30 dias de viagem. Globalização. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação do mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Então foi isso que eu acabei de explicar no início, dessa aula. Então aqui de uma maneira mais técnica. Então é essa a nossa ideia da globalização. Então o globo, ficou nas nossas mãos. É mais prático, mais rápido nós nos deslocarmos e nos comunicarmos. Isso está ligado com o capitalismo, como fala aqui, conjuntura do sistema capitalista. O sistema capitalista é que incentivou e desenvolveu novos meios de transporte mais eficientes para se ganhar dinheiro, novos meios de comunicação, tudo isso visualizando o lucro. Então é o que a gente percebe. Conceitos de globalização. Então o conceito de globalização é dado por diferentes maneiras, conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia, história, que se pautaram em seus estudos. Então as abordagens que se pode ver com outros professores de outras áreas podem ser um pouquinho diferentes, mas a explicação é os motivos da globalização, o que é essa globalização. Então aqui podemos dizer que a globalização é entendida com a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Então uma outra explicação aí sobre o que é globalização. Então você pode entender e na hora de explicar, você coloca a tua forma de explicar, desde que seja correta, obviamente. Então nós podemos fazer interpretações e entendimentos do que é globalização. Continuando, quais as suas origens? Não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Então a gente já falou bastante sobre Guerra Fria. Então esse termo de globalização ele vem a partir aí da década de 80, 90. No entanto, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia no final do século XV e início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo.
Essa foi uma das explicações que eu falei também em aula presencial, aonde as caravelas, né, foram os navios que deram condições dos europeus viajarem a grandes distâncias, e isso foi fazendo com que as pessoas pudessem viajar com segurança, ou com mais segurança, e conquistar novas terras. E isso foi fazendo o que muitos pensam o início dessa globalização. Uma das características da globalização é o fato de que ela se manifesta nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade. Então a globalização está na cultura, no espaço geográfico, na educação, na política, nos direitos humanos, na saúde e principalmente na economia. Tá? Então, dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Isso é uma das questões importantes. Então, culturalmente, nós acabamos trocando, né, informações e trocando hábitos. Por exemplo, no Brasil, hoje é comum as pessoas comerem comida japonesa, né, sushi. Né? Então, e isso é uma coisa que não é da nossa cultura, mas nos últimos anos se assimilou. Então, esses são alguns exemplos aí, né, que a gente vê sobre a globalização. A nossa forma de vestir, a roupa, né? Nós comentamos também que nós temos hábitos que vieram dos Estados Unidos, usar calça jeans, camiseta, né? Tudo isso é uma coisa que vem de uma outra cultura. Então, voltando aqui, né? Aspectos negativos. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate. Então, lógico, tudo tem pontos positivos e negativos. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada. Então, esse é um dos problemas importantes aí. Outro detalhe que a gente conversou é a facilidade com que se difunde no mundo várias coisas, como doenças também, né? Os vírus. A gente viu na última pandemia que praticamente em 30 dias um vírus que surge na Ásia, né, é distribuído pelo mundo inteiro. Então, através dos aviões, né, das conexões dos aeroportos, isso pode ser feito mais rápido, né? Então, em um mês, um vírus alcança o mundo inteiro. Antigamente demorava-se anos para que isso acontecesse. Aspectos positivos. Tá? Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento. Então, isso é uma das vantagens. E principalmente os países que têm mais dinheiro são os países que compram, né, instalam e utilizam essas novas tecnologias. Por exemplo, Estados Unidos, Japão, vários países da Europa já têm um sistema 5G de telefone, que é muito mais rápido, né? Agora o Brasil está instalando, fazendo testes, né? Curitiba agora, né, em 2022, nós temos 2 antenas em testes em Curitiba e funcionando bem. A partir de julho de 2022 vão ser liberadas mais antenas para que toda a população comece a usar. Então nós estamos assim em atraso aos países mais desenvolvidos, mas estamos conseguindo, né? Outros países mais pobres não tem nem planejamento de um sistema 5G ainda. Bom, mais exemplos aí. Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida, né, a depender do contexto social e econômico, para as diferentes partes do planeta. Como eu falei, né, os países mais ricos vão comprar ou receber essas novas invenções ou descobertas mais rápido. Existem vários elementos que podem ser considerados como consequência da globalização no mundo. Uma das evidências mais
emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos. Então hoje tudo é um sistema em rede, né, que funciona melhor. A internet é uma rede de computadores. Então, no desenvolvimento da internet, nós vemos que hoje nós temos uma alta velocidade de conexão para transmitir vídeo e áudio, né, de qualidade. Com o sistema 5G que eu acabei de falar, isso vai ser mais rápido ainda, né, não só para celulares, mas as próprias casas vão poder passar a ter um sistema 5G com o passar do tempo. E não vai haver necessidade de usar fiação, fio, cabos. Tá? Então existem vários elementos que podem ser considerados como consequência da globalização no mundo. Então tudo isso a gente está vendo, né, que vai existir. Continuando, né, as transmissões, as transnacionais e multinacionais. Então que seriam isso? As grandes empresas que existem no mundo e dominam a economia atualmente. Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abandonam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais. Então, as empresas são globais, as empresas são mundiais, as grandes empresas, né? Então a gente vê isso aí, Microsoft, Samsung, Volkswagen, Coca-Cola, McDonald's, é uma série. Hoje tem muitas empresas, né? E a outra situação que nós também comentamos em sala de aula é essa questão de nós termos o quê? De nós termos grandes empresas comprando outras grandes empresas. Então vai ficando uma aglomeração. Então no futuro dizem que talvez 5 grandes empresas serão donas de todas as outras empresas do mundo. Quem sabe se isso vai acontecer. Talvez não 5 empresas, mas aí 50, 100 empresas podem se tornar as donas de tudo. Globalização e desenvolvimento. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias reverberou no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países, tá? Países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo nós aqui no Brasil. Então, esse processo está cada vez mais acirrado, né? Então a gente vê, por exemplo, o Troller, né, que é uma empresa de carros, ela foi comprada pela Ford. E aí na hora que a Ford resolve fechar a fabricação de carros mais baratos, mais simples, ela fecha a Troller também. Então a dependência de uma empresa que era brasileira acaba ficando na dependência de uma empresa americana que resolve simplesmente acabar com essa fábrica, né? Com esse tipo de automóvel. Blocos econômicos. Então aqui, ó, outra dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação de acordos regionais ou de blocos econômicos. Tá? A globalização é um tema complexo, com intocáveis aspectos e características, com incontáveis, né? Então muitos. Sua manifestação não pode ser considerada linear, então ela não é uma coisa assim reta, né? Sua manifestação não pode ser considerada linear, ela vai mudar de posição muitas vezes, de forma a ser mais ou menos intensa, a depender da região onde ela se estabelece. Então lógico, né? Os países mais ricos têm uma dinâmica maior, os países mais pobres uma dinâmica menor, ganhando novos contornos e características. Então foi dentro desse aspecto, né, que a gente gostaria realmente de falar aí sobre a globalização. Então nessa aula estudamos alguns aspectos da globalização e seus efeitos.